Assista agora na íntegra a sessão do dia 24 de maio de 2011. Vereadores, senhoras e senhores, boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 29ª reunião da 5ª sessão ordinária. Estamos recebendo nesta noite um movimento da classe dos professores de Nova Friburgo, inclusive protocolaram alguns pedidos, né, que foi encaminhado diretamente ao presidente da Comissão de Educação da Casa. Inclusive, já havia solicitado, a Câmara, através da minha assessoria, entrou em contato com o sindicato, dizendo que nós já havíamos uma pauta pronta, então nós não poderíamos, né, mudar o foco da pauta desta noite, mas, com certeza, o direito de serem recebidos pela Comissão de Educação da Casa estava assegurado. Inclusive, já havia conversado com o vereador Jorge Carvalho, que é o presidente da comissão da nossa casa. Pois não, vereador? Senhor presidente, dentro do assunto que Vossa Excelência abre a presente sessão, eu conversei com o representante do sindicato, há uma campanha salarial, onde a categoria pede 26% de reajuste para todos, já pede também o envio imediato do plano de carreira dos funcionários de apoio e auxiliares de creche, descongelamento imediato do enquadramento por qualificação, solicita também eleições para diretores de escolas e creches. Cumpra-se a lei. E, segundo o boletim, a Prefeitura não cumpre a Lei 40 de 2008 e deixa de enquadrar centenas de professores por formação. Outro tema é o plano de carreiras dos funcionários de apoio e auxiliares de creche e o reajuste salarial do magistério municipal. Senhor presidente, eu vou entrar em contato com o secretário de Educação, ilustre vereador licenciado Marcelo Verli, e vou saber o encaminhamento que ele já fez dos assuntos em pauta. Vamos procurar também o secretário de Administração e estarei dando retorno ao sindicato no sentido da marcação de uma audiência pública para tratar dos assuntos em questão. Era isso. Pois não. Rapidamente, Fernando, por favor. Tem um outro assunto aqui, presidente, que é o projeto do Executivo Municipal, que leva o número 10.389 de 2011, que altera o anexo único da Lei Municipal 3889, com o propósito de incluir a Associação de Aposentados e Pensionistas de Nova Friburgo e da outras providências. É a lei das subvenções. O prefeito Demerval está solicitando autorização para subvencionar a Associação dos Aposentados, que não foi contemplada na lei votada ao final do ano passado. Como não há expediente, não poderemos incluir o presente projeto, que eu peço a Vossa Excelência que seja incluído na pauta da próxima sessão. Pois não, vereador. Vereador Cláudio Damião. Senhor presidente, uma saudação aos profissionais de educação, dizer que, em algumas oportunidades, nós aprovamos nessa casa as leis bastante importantes. A eleição de diretores de escola foi uma lei de minha autoria, contou com o apoio dos vereadores. Eu tenho cobrado insistentemente a aplicação, conversei já com o secretário Marcelo Verli sobre esse assunto. Inclusive, essa lei, vereador, foi incluída no Plano Municipal de Educação, que foi aprovado. Daí a importância e a necessidade e a justa reivindicação de que ela seja posta em prática. Já foi alvo de muitos debates com relação a isso. Eu acho que é um profundo avanço para a Nova Friburgo com a implementação. E uma outra questão é uma lei que foi aprovada também, e já conversamos a respeito da implementação dela, com relação à questão da transparência na educação, no sentido de que as informações possam ser colocadas nos sites, nas páginas da Prefeitura,
relativa ao funcionamento das escolas, ao projeto pedagógico, ao número de professores, quem são os diretores, quer dizer, todas as informações que são importantes, não só para os profissionais de educação, mas também para a comunidade, para que haja uma integração e uma interação entre comunidade e escola, para que, de fato, todas as propostas sejam levadas a cabo, sejam implementadas e tenham uma maior participação, o que valoriza o trabalho dos profissionais de educação. Então, aqui, essa saudação. E, em sequência, senhor presidente, nós não teremos o expediente. Eu queria solicitar, eu fiz aqui uma moção, um voto de congratulação com os alunos da UCAM e a Liliane Souzella, com relação a uma iniciativa que julgo de uma grande relevância, e eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência a permissão, no momento oportuno, para fazer a leitura, que é a divulgação do nome de Nova Friburgo aqui no estado do Rio de Janeiro. Pois não, vereador, solicito a Vossa Excelência que aguarde antes do término da sessão, após as votações, eu abrirei espaço para Vossa Excelência fazer a leitura. Senhor presidente, na toada que Vossa Excelência mencionou tão bem o plano de educação do município de Nova Friburgo, que tudo isso que os profissionais de educação estão requerendo, o plano de educação já estabelece que tem que acontecer. Então, além da lei complementar 040, que essa questão do enquadramento é a coisa mais absurda, porque os professores eles se qualificam e não são valorizados pela qualificação. Então, isso é uma coisa que não tem como entrar se exige qualificação do profissional, ele se qualifica e não tem a retribuição valorosa e justa pela sua qualificação. Então, isso é assintoso. Então, nós precisamos, exatamente através de uma audiência pública, de outras ações mais, investigar esse processo, fazer com que se cumpra a legislação atinente à educação e que a desvalorização salarial é um problema sério. Nós não temos nos nossos servidores públicos a revisão geral anual garantida pela Constituição Federal e acaba, na prática, ferindo a Constituição, porque há uma redutibilidade do salário, elemento que é inconstitucional na praxe. Então, fica aqui a minha saudação também aos colegas professores, companheiros de luta, e nós devemos unir forças, todos nós, uma ação da Casa Legislativa para o cumprimento tanto da Lei Complementar 040, quanto de outras legislações que nós aqui aprovamos e não estão sendo cumpridas pelo Executivo Municipal. Vereador Nome Nassif. Eu sempre acho que o professor tem que ser muito bem remunerado, porque o professorado ele forma o país, forma os profissionais do país. E aí eu me lembro que o vereador Cláudio Almeida está falando em relação à eleição dos diretores de escola. No meu primeiro mandato, eu fiz um projeto de lei nesta casa. Projeto de lei que eu, no final, eu retirei. Por quê? Porque o Supremo tinha declarado que era inconstitucional a indicação de diretores. Nós tínhamos que pesquisar isso para sabermos se não tem. Foi até uma ação, um ADIM interposto pelo PSC. Eles falam, tem que ser questionado com isso, tem que ver em relação a isso. Mas eu acho que o município hoje avançou muito no município de Nova Friburgo. Repito dizendo aqui, o município de Nova Friburgo está avançando muito nos quadros funcionários. Porque os funcionários antes, no governo há 8 anos atrás, ele era contratado com todo respeito por uma chamada NITCOP, que nem os direitos tiveram os professores, os médicos, os funcionários da Prefeitura de Nova Friburgo. Eu conheço professores hoje que estão na justiça há 8 anos tentando seus direitos trabalhistas para dar aquela NITCOP. E sabe o que eu soube agora? Que foi fazer uma penhora, não encontrou nada da NITCOP para receber de penhora de bens para garantir a execução, e agora está tentando receber do município isso. Isso foi um desrespeito com os professores, foi um desrespeito com todos os profissionais. Isso nós não podemos esquecer nessa casa aqui, não. Porque tem muitos professores hoje que estão sendo incorporados no concurso 2007, 99, que foram vítimas de uma NITCOP em Nova Friburgo. Foram vítimas, foram lesados. Isso nós temos que, talvez, até fazermos um pedido de informações à Prefeitura para saber quantas pessoas estão nessas condições, precisando receber as indenizações da NITCOP. Estão acionando a Prefeitura. É só isso, senhor presidente. Vereador Renato. Eu quero saudar os professores e os profissionais de educação aqui presentes. As reivindicações são justíssimas, os salários dos profissionais de educação estão muito abaixo do que deveria ser. E um fato que eu acho importante é a reivindicação em relação aos diretores de escola. Nós temos que acabar com a politização de indicação de diretores de escola. Porque o diretor de escola indicado por um político, ele vai trabalhar para o político.
e não para os alunos. É preciso essa consciência, nós não podemos deixar mais continuar o que está acontecendo em Friburgo há muitos anos, não é agora não, há muitos anos que as direções das escolas são preenchidas por critérios políticos. Critérios técnicos são fundamentais. Com certeza, senhores vereadores, esta casa tem respeitado as instituições de Nova Friburgo, tem aberto espaço para todas. Nós temos aqui usado a tribuna, feito audiências públicas, sessões específicas, sessões solenes, reverenciando as instituições do município, as classes, e com certeza a classe do magistério, os profissionais do nosso município sempre são reverenciados, sempre tem espaço garantido. Tivemos muitas audiências públicas realizando e, com certeza, teremos sempre aqui as nossas portas abertas para todas as reivindicações da classe. Sabemos da importância, e também sabemos o quanto todas as reivindicações são justas, merecedoras, estão dentro da lei, como o vereador professor Pierre disse. Nós votamos recentemente nesta casa o Plano Municipal de Educação. Enquanto estive como prefeito, tive o prazer e a honra de enviar a esta casa, e foi aprovado, contemplando aí muitas dessas reivindicações que, ora, os senhores professores estão arguindo. Então, tenho certeza de que o apoio hoje dos vereadores é maciço na luta, na causa, na justa causa de vocês. Como eu disse anteriormente, a nossa pauta já estava toda ela pronta, mas está aberto aí a Comissão de Educação da Casa, as outras comissões, e, com certeza, outros desdobramentos virão, com a realização de audiências públicas e o que for necessário para que esta casa entre nesta luta junto com vocês, com certeza, uma luta justa e merecedora. Então, tenho desta casa aí as nossas portas sempre abertas para todos os senhores e senhoras também. Dando prosseguimento, muito obrigado, a nossa sessão, nós temos, na nossa ordem do dia, projetos em primeira discussão, de autoria do vereador Isaac Temani. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria que os projetos fossem apreciados em discussão única. Pois não. Portanto, senhores vereadores, solicitação do vereador para que os projetos sejam... Senhor presidente, vou pedir que esses projetos sejam votados em bloco também. Em discussão única, aí é com o autor. Faça a leitura de todos eles, depois, se tiver alguma dificuldade de aprovação em alguns, os vereadores fazem a ressalva. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, eu solicito ao vereador Isaac Temani que faça a leitura, por gentileza, do primeiro projeto, projeto 2141/09, que dispõe sobre a obrigatoriedade de se fixar impresso com o texto do artigo 46 da Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, no interior das empresas do município. Eu vou comunicar ao plenário, vou passar a presidência ao vereador Luciano Faria, alguns procedimentos internos a serem realizados e, logo após, em seguida, eu retornarei à presidência. Vereador Isaac Temani, por gentileza. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Requeiro na forma regimental que seja apreciado pelo douto plenário da Casa o seguinte projeto de lei. Aspas, dispõe sobre a obrigatoriedade de se fixar impresso com o texto do artigo 46 da Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, no interior das empresas do município. Fecha aspas. Artigo 1º. Fica, no âmbito do município de Nova Friburgo, obrigatória a fixação de impresso contendo, na íntegra, o texto do artigo 46 da Lei 8.078/90. Aspas. Artigo 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance, fecha aspas. No interior das empresas fornecedoras de produtos ou serviços, inclusive instituições financeiras em geral. Artigo 2º. O impresso de que trata o artigo anterior deverá ser colocado em local visível e de forma legível ao consumidor. Artigo 3º. As empresas cujos estabelecimentos tiverem várias seções ou andares deverão fixar pelo menos um impresso por seção ou andar. Artigo 4º. O prazo máximo para enquadramento das empresas à presente lei será de 60 dias da data de sua publicação.
A inobservância do previsto nessa lei implicará na aplicação de multa correspondente a 60 FIR, podendo ser cumulativo em caso de reincidência. Parágrafo único. A reincidência por mais de 3 vezes, que se caracterizará através das devidas notificações, poderá ocasionar, além da multa prevista nesse artigo, a suspensão do alvará de funcionamento a critério da administração pública. Artigo 6º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Assina vereador Isaac Demani. O projeto de lei teve parecer favorável da Comissão de Defesa do Consumidor e também parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final, senhor presidente. Vou fazer a leitura de todos, vou colocar em votação. Projeto de lei número 2413/09, autoria vereador Isaac Demani, determina a adesivação de ônibus e outros com o texto "Não jogue lixo pela janela, vamos manter cidade limpa" e da outras providências. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo, requeiro na forma regimental que seja apreciado pelo douto plenário da Casa o seguinte projeto de lei, aspas, dispõe sobre a colocação obrigatória de adesivos educativos com o texto "Não jogue lixo pela janela, vamos manter a cidade limpa" no espaço interno de todos os ônibus, micro-ônibus e perus utilizados no Sistema Municipal de Transporte Coletivo, público de passageiro e alunos e da outras providências. Artigo 1º. Fica determinada a instalação obrigatória de adesivos com o texto "Não jogue lixo pela janela, vamos manter a cidade limpa" em local de alta visibilidade, no espaço interno de todos os ônibus, micro-ônibus e perus utilizados no Sistema Municipal de Transporte Coletivo Público de Passageiro e alunos. Parágrafo 1º. Os adesivos educativos que trata a presente lei serão colocados na seguinte proporção: no mínimo 4 adesivos em cada ônibus, no mínimo 3 adesivos em cada micro-ônibus e no mínimo 2 adesivos em cada perua. Parágrafo 2º. O texto educativo que se refere ao caput desse artigo deverá ser de fácil visualização, com letras de no mínimo 10 centímetros de altura. Artigo 2º. Os prestadores de serviço de transporte público coletivo de passageiros e alunos por delegação do poder público, sob regime de concessão, permissão ou qualquer outra forma de contratação, terão prazo de 60 dias contados do início da vigência dessa lei para colocar nos veículos empregados nessa atividade o adesivo que se trata. Artigo 3º. O Poder Executivo regulamentará essa lei no prazo de 60 dias, contado da data de sua publicação, em especial no que tange às sanções ao não cumprimento da mesma. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga-se as disposições em contrário, assina vereador Isaac Demani. O projeto de lei teve parecer favorável da Comissão de Meio Ambiente e também parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final, senhor presidente. Projeto de lei número 2584/2009, autoria vereador Isaac Demani, dispõe sobre a obrigatoriedade de constar nos receituários usados pela Secretaria Municipal de Saúde a frase "O fumo e o álcool fazem mal à saúde". Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo, requeiro na forma regimental que seja apreciado pelo douto plenário da Casa o seguinte projeto de lei municipal, aspas, dispõe sobre a obrigatoriedade de constar nos receituários usados pela Secretaria Municipal de Saúde a frase "O fumo e o álcool fazem mal à saúde". Artigo 1º. Fica obrigado o município de Nova Friburgo mandar imprimir os receituários médicos e odontológicos que forem confeccionados a partir da vigência da presente lei a seguinte frase: "O fumo e o álcool fazem mal à saúde". Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. O projeto de lei foi encaminhado à Comissão de Saúde, que teve parecer favorável do excelentíssimo vereador Dr. Renato Abirrâmia e também parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final. Projeto de lei número 2656/2009, autoria vereador Isaac Demani, dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de placas informativas sobre itinerários e horários dos ônibus de transporte coletivo e da outras providências. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo, requeiro na forma regimental que seja apreciado pelo douto plenário da Casa o seguinte projeto de lei municipal, aspas,
dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de placas informativas sobre itinerário e horário dos ônibus de transporte coletivo e da outras providências. Artigo 1º. Fica a empresa concessionária do transporte coletivo urbano no município de Nova Friburgo obrigada a disponibilizar em todos os pontos de ônibus de sua área de concessão um painel quadro comunicativo, quadro comunicando o itinerário e o horário dos ônibus circulares que passam naquele ponto. Artigo 2º. Não cumprimento no disposto no artigo anterior, acarretará a empresa a cobrança de uma multa no valor de 50 UFIR por omissão, sendo cobrada em dobro em caso de reincidência. Parágrafo único. O cidadão poderá efetuar sua denúncia junto ao protocolo da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, devendo esta ser encaminhada à Secretaria-Geral de Governo para análise e tomada das providências cabíveis, delegando competência a outros setores, se necessário. Artigo 3º. O Poder Executivo regulamentará a padronização do informativo e outros que se fizerem necessário no prazo de 60 dias a contar da publicação dessa lei. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Revoga-se as disposições em contrário. Assina vereador Isaac Demani. Projeto de lei foi encaminhado à Comissão de Fiscalização de Serviços Públicos concedido, que teve parecer favorável do presidente à época, vereador Luciano Faria. Também parecer favorável... Não, tem uma emenda modificativa, senhor presidente. Ao artigo 2º, que passa a ter a seguinte redação. O não cumprimento do disposto no artigo anterior acarretará à empresa pagamento de multa no valor de 50 UFIRJ por omissão, sendo cobrada em dobro em caso de reincidência. E após, teve parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e redação final. Projeto de lei número 3030 de 2009, autoria vereador Isaac Demani, institui a campanha sobre as consequências do uso indiscriminado de medicamentos pelos idosos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo, requeiro na forma regimental que seja apreciado pelo douto plenário da Casa o seguinte projeto de lei municipal, aspas, institui a campanha sobre as consequências do uso indiscriminado de medicamentos pelos idosos. Artigo 1º. Fica instituído por essa lei campanha destinada à divulgação das sérias consequências do uso indiscriminado de medicamento pelas pessoas da terceira idade. Artigo 2º. A campanha instituída por essa lei será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde desenvolvida, especialmente junto às unidades básicas de saúde. Artigo 3º. Os recursos necessários à execução da campanha correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 4º. A fim de minimizar ou coibir os gastos com a campanha, fica autorizada a realização de parcerias com entidades privadas e não governamentais. Artigo 5º. Essa lei será regulamentada no prazo de 90 dias, contados da data de sua publicação. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Assina o vereador Isaac Demani. O projeto conta com parecer favorável da Comissão de Apoio ao Idoso, presidida à época pelo vereador Luciano Faria, também parecer favorável da Comissão de Saúde, presidida à época pelo doutor Renato Abirrâmia, e da Comissão de Constituição e Justiça e redação final, senhor presidente. Projeto de lei número 3032/2009, autoria vereador Isaac Demani, dispõe sobre a instituição da campanha Paz na Escola, de ação interdisciplinar e de participação comunitária para a prevenção e controle da violência nas escolas de ensino fundamental do município de Nova Friburgo. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo, requeiro na forma regimental que seja apreciado pelo douto plenário da Casa o seguinte projeto de lei municipal, aspas, dispõe sobre a instituição da campanha Paz na Escola, de ação interdisciplinar e de participação comunitária para a prevenção e controle da violência nas escolas de ensino fundamental do município de Nova Friburgo. Artigo 1º. Fica instituída a campanha Paz na Escola, de ação interdisciplinar e de participação comunitária para a prevenção e controle da violência em todas as escolas da rede pública de ensino no município de Nova Friburgo. Artigo 2º. Para implementar a campanha, em cada unidade escolar será criada uma equipe de trabalho constituída por professores, funcionários da escola, alunos, especialistas em educação, pais e representantes ligados a comunidades escolares e de representantes de instituições de ensino e da sociedade civil organizada. Parágrafo único. Dependendo das peculiaridades de cada escola, poderão ser chamados a integrar a equipe de trabalho
membros dos diversos segmentos sociais e entidades organizadas e afins. Artigo 3º. São atribuições da equipe de trabalho. Inciso 1. Criar equipes de trabalho vinculadas aos conselhos escolares e colegiados e representantes explícitos no parágrafo único para atuação na prevenção e no controle da violência nas escolas, analisar suas causas e apontar possíveis soluções. Inciso 2. Desenvolver ações e campanhas educativas de conscientização e valorização da vida dirigidas às crianças, aos adolescentes e à comunidade envolvida. Inciso 3. Implantar ações voltadas ao controle da violência na escola, com vistas a garantir o reconhecimento dos direitos humanos, o exercício pleno da cidadania e a promulgação e a promoção da harmonia e da paz entre a comunidade escolar e a população. Inciso 4. Desenvolver ações culturais, sociais e desportivas que fortaleçam o vínculo entre a comunidade e a escola. Inciso 5. Garantir a qualificação e o treinamento de todos os integrantes da equipe de trabalho, a fim de prepará-los para prevenir e enfrentar a violência na escola e no município. Inciso 6. Desenvolver campanhas educativas de prevenção à vida junto com entidades filantrópicas sem fins lucrativos e religiosas, a fim de resgatar os valores morais e bons costumes, para que todos tomem consciência da necessidade de preservação da biodiversidade da humanidade. Artigo 4º. A campanha Paz na Escola estará ligada às Secretarias Municipais de Educação, Meio Ambiente ou equivalente, que tratarão das diretrizes, realizarão estudos e darão suporte ao desenvolvimento da campanha, que terá composição intersecretarial e multiprofissional, podendo contar com participação de técnicos das secretarias estaduais, da Secretaria de Saúde, dos setores ligados à cidadania e assistência social, do Ministério Público, de membros das ONGs, universidades, Ordem dos Advogados do Brasil, entre outros órgãos e instituições religiosas, além de empresas e autarquias dispostas a colaborar com o projeto. Artigo 5º. A implantação da campanha se dará preferencialmente nas escolas que estejam sofrendo maiores índices de criminalidade, com roubos e ocorrências de tráfico de droga entre alunos ou nos bairros onde está inserida a unidade de ensino. Artigo 6º. O Executivo regulamentará essa lei no prazo de 90 dias, contados da data de sua publicação. Artigo 7º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário, assina o vereador Isaac Demani. O projeto de lei conta com parecer favorável da Comissão de Educação dessa Casa, à época veio presidido pelo vereador Marcelo Verli, e também parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. E redação final, senhor presidente. Projeto de lei número 3.055/2009, autoria vereador Isaac Demani, institui a campanha permanente de incentivo à arborização de ruas, praças e jardins de Nova Friburgo e da outras providências. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo, requeiro na forma regimental que seja apreciado pelo douto plenário da Casa o seguinte projeto de lei municipal. Institui a campanha permanente de incentivo à arborização de ruas, praças e jardins de Nova Friburgo e da outras providências. Artigo 1º. Fica instituída a campanha permanente de incentivo à arborização de ruas, praças e jardins no município de Nova Friburgo. Parágrafo 1º. O Executivo Municipal colocará à disposição dos interessados em arborizar ruas, praças e jardins, mudas de árvores e plantas ornamentais que serão cedidas gratuitamente, limitando as quantidades por pessoa. Artigo 2º. 10% das mudas deverão ser de árvores frutíferas, escolhidas entre as espécies mais adequadas ao ambiente urbano de Nova Friburgo. Artigo 3º. O munícipe interessado na obtenção de mudas assumirá a responsabilidade pelo plantio, seja em sua calçada, em praça e ou jardins, ou no jardim de recuo da residência, sendo que a poda e o corte deverão ocorrer com permissão do órgão municipal competente. Artigo 4º. O Poder Executivo regulamentará essa lei no prazo de 60 dias, da data de sua publicação. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Assina vereador Isaac Demani. O projeto de lei conta com parecer favorável da Comissão de Meio Ambiente da Casa.
bem como com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, senhor presidente. Projeto de lei número 3.142/2009, autoria vereador Isaac Demani, dispõe sobre a instituição e implantação a nível municipal do Programa de Prevenção de Doenças Brônquias e de Natureza Respiratória junto às crianças carentes que frequentam escolas municipais. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Vereadores de Nova Friburgo, requeiro na forma regimental que seja apreciado pelo douto plenário da Casa o seguinte projeto de lei municipal. Dispõe sobre a instituição e implantação a nível municipal do Programa de Prevenção de Doenças Brônquias e de Natureza Respiratória junto às crianças carentes que frequentam as escolas municipais. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de Nova Friburgo o Programa de Prevenção de Doenças Brônquias e de Natureza Respiratória, a ser implantado anualmente através da Fundação Municipal de Saúde junto às crianças carentes que frequentam as escolas da rede municipal de ensino. Parágrafo único. O programa que alude o presente artigo será desenvolvido durante a estação climática do inverno, mediante orientação médica através de cartilha para os profissionais e para a população em geral, no que diz respeito à prática de esporte pela criança, preferencialmente nos clubes e centros esportivos, tanto da prefeitura como de entidades privadas. Artigo 2º. Anualmente, o Executivo Municipal consignará recursos orçamentários reservados à Fundação Municipal de Saúde, visando a instituição e implementação do programa que trata o artigo 1º dessa lei. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário, assina o vereador Isaac Demani, conta com parecer favorável da Comissão de Saúde e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, senhor presidente. Projeto de lei número 3.144, autoria vereador Isaac Demani, dispõe sobre a criação do Programa de Educação Específica contra males do fumo, do álcool e das drogas, a ser ministrado na Rede Municipal de Ensino Fundamental do município de Nova Friburgo e da outras providências. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Vereadores de Nova Friburgo, requeiro na forma regimental que seja apreciado pelo douto plenário da Casa o seguinte projeto de lei municipal. Dispõe sobre a criação do Programa de Educação Específica contra os males do fumo, do álcool e das drogas, a ser ministrado na Rede Municipal de Ensino Fundamental do município de Nova Friburgo e da outras providências. Artigo 1º. Fica criado o Programa de Educação Específica contra os males do fumo, do álcool e das drogas em todas as escolas municipais da cidade de Nova Friburgo, visando prevenir que os pré-adolescentes se tornem fumantes, viciados na ingestão de álcool e ou consumidores de droga. Parágrafo 1º. A obrigatoriedade que trata o caput desse artigo refere-se aos jovens matriculados nas séries de ensino fundamentais e demais cursos ministrados pelo Poder Público Municipal. Parágrafo 2º. Os discentes assistirão a uma palestra por semestre letivo sobre cada um dos 3 temas. 3 palestras por semestre, sendo uma palestra para cada tema, respectivamente, em linguagem clara e acessível sobre todos os aspectos do fumo, do álcool e das drogas, danosos à saúde do ser humano. Parágrafo 3º. O palestrante dividirá o tempo da aula em 2 sessões, sendo que a primeira será expositiva com apresentação opcional de slides e ou transparências, além de quaisquer outros métodos ou recursos audiovisuais que ajudarão a formar nos discentes uma ideia aproximada da realidade da agressão fisiopatológica do cigarro, do álcool e das drogas ao organismo humano. A segunda parte constará de uma sessão em que os estudantes farão perguntas e o conferencista apresentará a resposta visando a esclarecer possíveis dúvidas que tenham surgido e a enriquecer a exposição prévia com mais exemplos. Parágrafo 4º. Deverão comparecer como convidados pais e outros familiares para maior participação e integração da comunidade ao programa ora proposto. Artigo 2º. Os conferencistas serão médicos ou servidores da rede municipal ou mesmo pessoas não ligadas ao serviço público, porém de notório saber que queiram, sem nenhum ônus para o município, participar desse programa educativo. Parágrafo único. Os conferencistas deverão ser convidados pela direção da escola ou pela Secretaria Municipal de Educação com período de antecedência mínima de 30 dias.
Artigo 3º. Ficará a critério da direção da escola ou da Secretaria Municipal de Educação a marcação das datas e horários dessas palestras, bem como a possível unificação de algumas turmas ou até de todo o corpo discente da escola, na medida em que existam, para tanto, locais disponíveis dentro do próprio estabelecimento. Artigo 4º. O Executivo regulamentará a matéria 60 dias após a publicação dessa lei, podendo a Secretaria de Educação do município, responsável pela execução desse programa, em entendimento com a Fundação Municipal de Saúde e outras secretarias do município, estabelecer uma lista dos palestrantes selecionados para tal fim dentro dos quadros do serviço municipal. Parágrafo único. O médico ou servidor da rede municipal, cujo nome conste na lista previamente estabelecida pela Secretaria Municipal de Educação, que for convidado para proferir palestra dentro do programa de educação específica contra males do fumo, do álcool e das drogas, poderá ser dispensado do ponto ou do plantão no dia em que a mesma se realizar, em face da relevância do serviço público apresentado. Artigo 5º. As despesas decorrentes da aplicação dessa lei correrão por conta de verbas próprias do orçamento, suplementadas se necessário. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, assina vereador Isaac Demani, com parecer favorável da Comissão de Saúde e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, senhor presidente. Senhor presidente, eu vou pedir a retirada da pauta do projeto de lei 3.189, que, na verdade, trata-se de um projeto autorizativo, que, à época, teve o parecer favorável antes da vigência da resolução que nós aprovamos nessa casa. E eu vou pedir a retirada, que eu vou reanalisar o projeto e apresentar como indicação legislativa, senhor presidente. Pois não, vereador. Após a leitura, em discussão. Senhor presidente, rapidamente, são aqui alguns projetos de leis importantes, notadamente voltados à área de educação, que tenham... Depois eu volto. Tá? Depois eu vou reanalisar ele. Tá certo. Bom, são projetos de leis importantes relacionados à educação, à saúde e buscando aí trazer a consciência do cidadão em mais diversos temas, notadamente acreditando na base da formação do ser humano, na base da formação do cidadão, que é o momento que ele está na escola, na oportunidade de formar sua consciência como cidadão. Então, são projetos importantes que levam a consciência com relação à saúde, projetos que buscam levar informações preciosas também aos idosos, não só aos nossos jovens, e, de uma forma geral, a toda a população, afixando cartazes em ônibus, orientando a uma consciência ecológica correta, obrigando a fixação de cartazes, informando os direitos relativos aos direitos dos consumidores. Então, são projetos interessantes, importantes para a nossa sociedade. Eu tenho certeza que eu vou poder contar com o apoio de todos os vereadores. O vereador Luciano pediu uma parte, após o vereador professor Pierre. Com certeza. Passar a presidência para o vereador Reinaldo Rodrigues, porque o primeiro secretário está defendendo seus projetos. Primeiro, parabenizar o vereador Isaac Demani. Está aqui a prova até do trabalho, hoje 10 projetos sendo defendidos pelo vereador, projetos importantes de conscientização e divulgação, contra o uso do fumo, do álcool, de drogas. A gente vem presenciando no nosso dia a dia da nossa cidade o crescimento do uso de drogas no nosso município, inclusive próximo às escolas. Então, gostaria muito de parabenizar a importância do alcance social de cada projeto, direcionado às crianças, aos adolescentes, aos idosos, referente também à violência, não só da droga, mas a violência física também, a conscientização, a divulgação, da paz na escola, do incentivo à arborização das ruas da cidade,
né, sempre também sendo supervisionado pelo Poder Executivo, sobre as doenças brônquicas e de natureza respiratória também, a preocupação com a saúde. Então, são projetos sempre de alcance social, que é a linha que eu também gosto de trabalhar, e o vereador Isaac Demani tem feito também, que é o trabalho social na nossa comunidade, usando do mandato para ajudar a nossa sociedade, as nossas crianças. E um aqui me chama a atenção, vereador. Outro aqui que é não jogue lixo pela janela, também de conscientização. A gente precisa também trazer essa conscientização para a população. E também parabenizar aqui o vereador que faz sobre a obrigação da instalação de placas informativas sobre itinerários e horários dos ônibus do transporte coletivo. A gente vê aqui várias leis e a gente torce muito que sejam cumpridas, né? A gente vem acompanhando aí o descaso da empresa, né, de transporte no nosso município, em relação aos horários, em relação à falta da retirada dos veículos no sábado e domingo, né? A gente sabe que a empresa hoje passa por uma dificuldade, que tem uma grande demanda lá precisando de motoristas, mas eles também não podem também ter medidas paliativas para a falta de funcionário e retirar os ônibus e prejudicar a população. Então, eu gostaria muito de ver essas leis sendo cumpridas, principalmente essa, da instalação de placas informativas sobre os itinerários e horários. Eu gostaria muito de ver, mas acho muito difícil que hoje a empresa possa cumprir com o desleixo que vem tendo com a população, que possa cumprir essa lei. Mas é o papel do vereador, depois de aprovar essas leis, a gente cobrar que essas leis aqui sejam cumpridas. Então, parabenizar o vereador pela iniciativa e continue levando o seu trabalho nessa esfera social. Parabéns, vereador. Eu gostaria de repassar a presidência ao vereador Luciano Faria para ele desse continuidade ao trabalho. Obrigado. Eu agradeço, vereador Luciano, o apoio aos projetos de lei. Realmente são projetos que têm uma grande repercussão social. Dois aqui falando especificamente sobre os perigos do fumo e do álcool, que é uma droga, infelizmente uma droga aceitável, sociável, que fazem mal à saúde, e um programa específico, de educação específica contra males do fumo, do álcool e das drogas, que teremos na próxima segunda-feira, no dia 23 de maio, uma audiência específica pelo vereador professor Pierre, específica sobre os males da droga, sobre esse mal que vem atingindo com muita força a nossa sociedade. Então, são projetos muito importantes que devem ser colocados em prática e vai depender da nossa cobrança também a sua execução. Vereador professor doutor Renato Birrami. Obrigado, vereador. Eu vou fazer um breve comentário sobre os projetos relativos à saúde. Esse que dispõe sobre a obrigatoriedade de constar nos receituários, o fumo já está, agora o álcool realmente é muito importante que fique junto. Isso é muito importante, vereador, porque quando o governo resolveu, a partir do ano 1989, proibir a publicidade do cigarro e fazer aqueles avisos que existem aí, a publicidade acabou. E também aqueles avisos nos maços de cigarros e são difundidos e divulgados em toda a mídia. 32% da população com mais de 15 anos eram fumantes. Hoje, 22 anos depois, 15,8% da população mais de 15 anos são fumantes. Houve um decréscimo de mais de 50% no número de fumantes, mostrando que isso é muito importante, porque chama atenção. Com o receituário, então, já estou doente, estou com o receituário. Está aqui escrito que o álcool também é outro problema. Nós temos população adulta considerada com mais de 15 anos, 11,2% são dependentes de álcool. 11,2%. 12% de todas as internações nos hospitais são originadas por consequências do alcoolismo. É claro que esse projeto é de fundamental importância, porque nós temos que reduzir, esses indicadores são muito graves, nós temos problema de alcoolismo na Rússia, na França, problema seríssimo, e no Brasil já num nível muito grande e pegando a juventude. Esse projeto
que fala aqui, o 3030, institui a campanha sobre consequências do uso indiscriminado de medicamentos idosos. Eu quero lembrar a Vossa Excelência que eu tenho um projeto que proíbe que o balconista da farmácia indique medicamento. O projeto não é mais projeto, é lei, e a troca de medicamentos também, proíbe. Só pode ser trocado pelo genérico, com a receita e com o farmacêutico presente, com carimbo do farmacêutico. Eu procurei a vigilância sanitária, não há como se cumprir isso, porque o número de funcionários é muito pequeno e insuficiente para atender a demanda no Nova Friburgo. Os idosos são as maiores vítimas, Vossa Excelência tem razão, são as maiores vítimas dessa inconsequência. O outro projeto dispõe sobre a implantação em nível municipal do Programa de Prevenção de Doenças Brônicas de natureza respiratória junto às crianças carentes que frequentam escolas municipais. Isso é muito importante. Tem um estudo, é um estudo internacional em relação à asma e alergia, a sigla ISAAC, a pronúncia, que verificou aqui no Brasil que 20% das crianças entre 6 e 7 anos e 13 e 14 anos são asmáticas. A ISAAC, provavelmente. E em relação à rinite, rinocinusite, esse número varia de 9,5% a 40,9% que tem rinocinusite. Quer dizer, é um número altíssimo. Então, é claro que nós temos que tomar providências durante essa fase das crianças, porque a asma pode evoluir muito mal, pode levar a criança a ter um remodelamento brônquico. E a rinocinusite também, se não tratada adequadamente, ela evolui muito mal. Então, esse projeto é muito importante. O outro é que dispõe sobre a criação de programa de educação específico contra os males do fumo, do álcool e das drogas. É claro que a audiência pública, promovida aqui pelo professor Pierre, nós estaremos aqui na próxima segunda-feira, porque o grande problema de drogas... eu lembro que o álcool, as pessoas que começam a beber, jovens, crianças, jovens, adolescentes, 15% passam a ser alcoólatras. 15%. A cocaína, 18%. E agora nós temos o crack e temos o oxi, que aumenta muito. Eu não tenho estatística em relação ao oxi, que é uma droga nova, recente, mas é muito pior. Heroína, 23%. E fumo, 31%. O cigarro é mais. Portanto, eu acho que esses projetos, eu acredito que Vossa Excelência foi muito feliz em trazer projetos de tal envergadura. É preciso que as leis que vão decorrer desse projeto sejam cumpridas. Porque não adianta fazer projeto, a gente faz projeto, e as leis não são cumpridas. É preciso que o Executivo cumpra as leis. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado, vereador professor doutor Renato Abirrame, também professor. Já foi professor, então. Tenho certeza que se orgulha muito disso. E vamos fazer... o Executivo tem que cumprir, doutor Renato. Nós temos que fiscalizar e nos empenhar para que sejam cumpridos. São leis realmente importantes que vão beneficiar a nossa sociedade. Da criança aos idosos, todos serão beneficiados. Todos nós seremos beneficiados, com toda certeza, toda a sociedade. Vereador professor Pierre. Vereador Isaac Demani, eu acredito que não vai ter problema de cumprimento, porque são projetos simples, de alcance educacional, todos eles importantes. Inclusive o projeto que versa sobre a questão da campanha relacionada à droga vai ao encontro do Programa Nacional de Combate à Droga. Segunda-feira, vereador Isaac Demani, com certeza eu vou mencionar esse projeto que vai se tornar, creio eu, lei com a sanção do prefeito. Porque há uma ação da Secretaria Nacional de Combate às Drogas de pontos onde deve ser destacado o combate e a prevenção. Isso passa pelas igrejas, isso passa pelas lideranças comunitárias, isso passa pelo trabalho dos professores nas salas de aula, ou seja, da educação. Ontem eu fiquei perplexo, eu não sei se Vossas Excelências puderam acompanhar. Eu assisti um programa do SBT, Conexão Repórter, com o Roberto Cabrini, sobre a situação da educação nas escolas brasileiras, focando principalmente São Paulo e o caso de Realengo, no Rio de Janeiro. Dá
entrada das drogas e da violência dentro das escolas é algo assustador. E, infelizmente, em Nova Friburgo, nós temos informações que existem os chamados aviõezinhos que vão levando droga para as portas das escolas. Isso é um problema sério que nós precisamos tomar ação. Isso já aconteceu em algumas unidades, a oferta. Tivemos que acionar a Polícia Militar, que prontamente agiu. Mas se nós não tomarmos medidas de conscientização, esse problema poderá se agravar e realmente piorar muito. O projeto, portanto, que Vossa Excelência apresenta com esse escopo, com esse alcance, ele vai exatamente como um remédio na tentativa de eliminação ou, pelo menos, de atenuação, minimização desse problema em termos de consciência. Os outros projetos, todos eles, a questão da saúde, da educação, importantíssimo, da questão da informação também, relativa à lei do Código de Defesa do Consumidor, são todas elas de caráter cidadão, por isso são fundamentais e realmente reputo aqui de importante ação essa produção legislativa por parte de Vossa Excelência, do Gabinete de Vossa Excelência. Então fica aqui o meu registro, já o meu total apoio a essas ações e que irei certamente trabalhar dentro dessa luta, na questão do combate às drogas, com legislações como a sua, que vão trazer exatamente aquilo que nós queremos, prevenção e educação para o nosso povo. Do vereador professor Pierre, com certeza absoluta, a droga é um dos temas que nós temos que combater com muita veemência. Infelizmente, o OX já chegou no Nova Friburgo, já foram feitas a apreensão dessa droga, uma droga terrível, muito pior do que o crack, e já está aí no meio da nossa sociedade. Vereador Cláudio, sim. Só brevemente, inclusive reiterar o convite da audiência pública na segunda-feira, senhor presidente, é muito importante, tanto para os senhores vereadores quanto para os cidadãos. Essa audiência vai ser muito importante às 18 horas, aqui na Casa Legislativa, nesta segunda-feira, dia 23. Obrigado. Vereador, não seria exagero dizer que todos os temas aqui estão ligados à educação, né? Se nós falarmos aqui, vamos manter a cidade limpa, não jogue papel pela janela, não jogue lixo pela janela, nós estamos falando de educação ambiental e de educação na preservação da cidade. Não há coisa pior do que uma cidade suja. Às vezes a gente critica que o bairro está sujo, uma rua está mal cuidada, mas muitas vezes também a gente tem que considerar que é culpa do próprio morador, que não tem amor ao lugar onde ele mora. Quantas vezes a gente passa pelas ruas e tem garrafa de plástico jogada no canto, as PETs, os copinhos agora desses sucos de mate e tantas outras coisas, sacolas de biscoito, isso vai para dentro da galeria, entope os bueiros, depois arrebenta a rua e a carga fica muitas vezes para a prefeitura e na divisão dos custos para toda a população. Porque ao invés de estar recuperando uma rua, podia estar fazendo a pavimentação de outra que não tem estrutura de paralelepípedo, não tem paralelepípedo, não tem calçada. Quer dizer, então, muitas vezes se gasta dinheiro porque não há um princípio de cuidar daquilo que é de todo mundo. Uma outra questão, quando a gente fala de manter a cidade limpa, é com relação às lixeiras. A empresa de coleta de lixo, a EBMA, ela colocou e distribuiu no município várias cestas de lixo. Hoje você vai pedir para colocar uma cesta de lixo no bairro, já encontra dificuldade. E a gente acaba ficando contrariado com a resposta que a EBMA dá, mas também tem que concordar com ela que o que se faz é de uma violência, tocar fogo na lixeira, amassar a lixeira passando com carro por cima, jogar lixo fora de hora. Nós estamos agora criando em Nova Friburgo um verdadeiro criatório de ratos, porque o cidadão não tem a educação de esperar o dia, ou a véspera do lixo, ele já coloca 2, 3 dias antes. E aí entope a lixeira, que cai pela rua, que traz o rato, que traz a doença, que traz o problema. E muitas vezes cai até na conta do vereador, que tem que ficar respondendo por que a rua está suja, por que o lixo não foi recolhido, por que aquilo está daquele jeito, mas a culpa é do próprio cidadão. No final das contas, é preciso chamar a atenção de que a cidade é de todos nós, né? Nós queremos reivindicar a melhoria, queremos reivindicar a limpeza, mas é preciso que aquele que usa também tenha cuidado com aquilo que usa, porque esses equipamentos são equipamentos públicos e que têm um custo. É pago por nós mesmos. Nós temos que entender isso. Aquilo que a gente destrói, nós vamos pagar duplamente pela recuperação, quando encontra a recuperação, porque muitas vezes fica largado para lá. O vereador Reinaldo queria uma parte do à parte, se for permitido.
a palavra para Vossa Excelência. É só porque era em cima do assunto que Vossa Excelência está falando. Eu, quando fui secretário do bairro de Olaria, a gente sofreu muito com isso. Todos os lugares que foram colocados, aquela lixeira de ferro que a EBMA coloca, viram um ponto de lixo. Viram um ponto de lixo. As pessoas, em vez de colocar lixo dentro da lixeira, eles começam a colocar em volta da lixeira colchões, enfim, sofás e outras coisas mais. Compra-se os móveis lá na Casa Bahia e joga o resto lá na verdade é isso. Então virou ponto de lixo. E eu briguei muito com isso. E teve lugares que eu fui obrigado a pedir à EBMA que retirasse as lixeiras, porque eu já não aguentava mais. Por exemplo, ali na rua Espírito Santo, ao lado da creche, tinha uma lixeira ali em que as pessoas desciam do alto e depositavam o lixo todo ali. E não tinha, inclusive, a calçada ficava toda obstruída porque não tinha como passar. Infelizmente, essa situação, aquela lixeira, eu, sinceramente, não pediria nunca para colocar perto da minha casa, porque vira ponto de lixo. O vereador Isaac Demani está de parabéns. Vereador, é verdade. Eu só, para citar um exemplo, eu até falei sobre esse assunto, porque os moradores do bairro Catarcione me pediram que solicitasse a EBMA a instalação de uma lixeira na Rua do Campinho. Beleza, fui lá, solicitei, ela colocou. Passei lá essa semana, a lixeira estava incendiada. Todo o lixo pegando fogo. Quer dizer, quando já é uma dificuldade para você conseguir junto à EBMA, porque aquilo tem custo, ela não faz aquilo de graça, somos todos nós que estamos pagando através da taxa de coleta de lixo. Então tem custo, é pago. Por que o cidadão vai tocar fogo numa coisa que é de um bem público, pertence a todo mundo, não é só dele, é de todos os moradores do bairro? Alguém teve cuidado de pedir. As pessoas já não querem a lixeira próxima às suas casas, porque traz mau cheiro, rato, barata, mosquito. Então, arruma um espaço, já vou lhe permitir, vereador, arruma um espaço num local mais distante. Aí vai lá um imbecil e toca fogo, destrói aquilo que é de todo mundo. Então, essa é uma dificuldade. E o que chama mais atenção, vereador Isaac, é o problema dos ratos em Nova Friburgo. Está uma quantidade, uma infestação muito grande. Nós precisamos de uma ação coletiva com relação a isso. Uma ação da secretaria do município que cuide disso e uma ação da população que pare de colocar resto de comida, de alimentar os ratos, porque é uma situação sem fim. Né? Vereador Nami está pedindo uma parte do à parte também, vereador? Vereador, eu só queria continuar aqui, que eu ainda não concluí. Eu só queria entrar no assunto aqui. Eu acho que a cidade mais limpa, a cidade mais limpa é que mais se limpa, é que menos se suja. Eu acho que tem que fazer um poder executivo junto à EBMA, porque a EBMA hoje tem chamado CEA, Centro Educacional de Políticas Ambiental. Ele tinha que fazer ali uma política de ensinar as pessoas institucional para que as pessoas sujem menos as ruas. E também no sentido de se colocar mais lixeiras no centro da cidade. Por quê? Esse dia eu saí do centro da cidade, não tem mania. No meu carro, por exemplo, se eu pego alguma coisa e utilizo dentro do meu carro, eu jogo papel dentro no chão do meu carro. E esse dia eu saí aqui da Câmara de Vereadores, eu fui andando, eu fui conseguir uma lixeira próximo ao Banco do Brasil, aqui no Alberto Brauner. Então as lixeiras têm que ser menos espaçadas uma da outra. E fazer uma política institucional realmente. Porque senão, o que acontece? As pessoas acabam jogando papel no chão. Agora, é uma conscientização da população e também da empresa também fazer a sua parte. E acho que nós friburguenses aqui, temos que aprender também a respeitar o bem público. Vossa Excelência falou muito o que é verdade aqui. Eu vejo lixeiras na cidade aqui sendo queimadas, danificadas, orelhões, por exemplo, sendo danificados. E quem paga isso é a própria população. E se nós pensarmos hoje que um pouco de lixo na rua, ou papel jogado no chão, ou uma lixeira destruída, vai acarretar lixo e vai entupir os bueiros e vai dando as consequências climáticas que estão acontecendo aí hoje. Isso vem em consequência. Então, acho que é muito bom esse projeto. Eu acho que nós temos que cobrar do Poder Executivo, e não só do Poder Executivo, também da EBMA lá, que está lá, que ela tem um centro, tem uma verba destinada para isso, 3% que se arrecada da arrecadação da coleta de lixo, para que se faça políticas institucionais, campanhas publicitárias pesadas mesmo, mostrando à população que ela tem que se conscientizar com isso, porque aí nós vamos conseguir esse objetivo final, que é a limpeza do meio ambiente. Só isso. Por isso, vereador, eu volto a dizer, é uma questão educacional. Então, Vossa Excelência foi muito feliz em todas as propostas, e com relação à ausência de lixeiras nos postes, é bem verdade, isso acontece. Também acontecia de pôr em fogo nas lixeiras até no centro da cidade. Agora, eu fiz uma solicitação
para que houvesse a instalação de lixeiras na Praça Lafayette Bravo, em Conselheiro Paulino. Porque é uma dificuldade, sendo em Conselheiro não tem lixeira. As crianças passam para ir para a escola e vão jogando as coisas ali, e só as crianças não, os adultos também, jogando lixo pela rua. Aí alegam que não tem lixeira. Então vamos cobrar da EBME que coloque as lixeiras, esses pontos, né, nos postes, as papeleiras nos postes, para facilitar o trabalho, inclusive, da limpeza pública, do município, dos garis, dos varredores de rua de Nova Friburgo. A questão do fumo e do álcool, o vereador Renato Abihammer domina um assunto com maestria e falou muito bem sobre esse tema. Nós temos que considerar que as campanhas anti-fumo, né, anti-tabagismo, elas foram de grande sucesso e diminuiu muito o consumo de cigarros, né, principalmente entre os jovens. Entre as mulheres, a gente viu uma queda. Então, é uma dificuldade muito grande quando você tem uma concorrência, você falando contra o uso do tabaco e a televisão o tempo todo propagandeando. Na medida em que diminuiu o espaço de publicidade na televisão, praticamente acabou com o espaço de propaganda na televisão, exceto uma outra novela que insiste em apresentar um ator fumando. Até isso tinha diminuído, agora eu percebo que está voltando. Nós conseguimos diminuir a quantidade de fumantes. Mas que impacto isso tem? Nós estamos nos envolvendo na vida das pessoas. Não, nós estamos dizendo que nós estamos diminuindo o custo, inclusive, para a saúde pública. O município, se tiver menos fumantes, consequentemente, tem menos pessoas procurando assistência médica e, consequentemente, menos pessoas internadas em razão do vício do cigarro. Com relação à bebida, é um outro problema. Nós temos um estímulo constante via mídias e temos um estímulo constante nos bares da cidade, porque as crianças estão bebendo de forma indiscriminada e sem um acompanhamento dos seus familiares, dos seus pais. Agora parece que houve aí uma força-tarefa no município, né, que a ordem urbana andou fazendo um acompanhamento e tem, de alguma forma, inibido um pouco isso, mas é preciso que seja mais firme ainda nessa questão. E, para finalizar, vereador, a questão da paz na escola. Nós temos o problema do bullying, da violência. Nós que já fomos todos alunos, crianças, jovens e adolescentes, sabemos que uma das práticas dos jovens é implicar com o outro, é brincar e tal. Só que essa coisa chegou no nível de violência e de agressão que está insuportável. Então, perdeu-se o limite com relação ao que é uma brincadeira, uma simples brincadeira de escola entre adolescentes e jovens, para uma agressão frontal, para uma discriminação, para uma tentativa de eliminação do outro, na medida em que não quer mais que aquela pessoa conviva no meio, né, em que os outros estudantes estão. Então, a violência, a paz na escola, ela vai não só dentro dos muros da escola, mas ela também vai no lar. Então, é um chamamento para que a família acompanhe a vida escolar dos seus filhos, para que visite a escola, para que dialogue com os professores e, mais do que isso, para que dê apoio e suporte aos educadores. Porque muitas vezes as famílias jogam os seus filhos na escola na tarefa de que o professor seja pai, mãe, né, juizado de menor, psicólogo, psiquiatra, tudo. E não é assim que a coisa funciona. Então, o projeto que discute aqui Paz na Escola, a campanha Paz na Escola, é uma bandeira muito ampla. Eu estou falando aqui de forma assim, muito superficial e genérica, mas é porque ela abre para uma série de discussões de problemas que a gente tem vivido no cotidiano escolar. Então, aqui, peço desculpa de ter me alongado, mas eu acho que foi interessante a gente fazer uma dividida de bola aqui, em todos participando, porque os temas são todos eles muito importantes. Obrigado, vereador Cláudio Damião, importante sua participação. E agora, finalizando, passando uma parte para o nosso querido vereador Jorge Carvalho. Agradeço, meu caro vereador, parabenizo Vossa Excelência pela amplitude dos projetos. O vereador Cláudio Damião usou um tempo muito importante, falou coisas interessantes e ainda deu direito de defesa ao vereador Nami, que foi citado, mas se defendeu com muita maestria. Mas senhores vereadores, quando eu fui secretário de Educação, sempre eu tinha uma prática de receber as diretoras e os diretores de escola toda segunda-feira. Aquilo era a rotina. Toda segunda-feira eu recebia os diretores de escola. E muitas das vezes abria-se a questão das necessidades e o diretor me pedia mais zeladores. Não estou precisando mais pessoal de apoio para zeladoria. Mas por que isso? Eu pensava, por que isso? Não, acaba o recreio, o pátio está todo sujo, a escola está ficando suja. Aí um dia eu fiz uma reunião com todos os diretores e coloquei essa situação.
Falaram, se a escola está ficando suja, o pátio após o recreio está ficando sujo, alguma coisa está errada. Ou não tem lixeira, ou vocês não estão sabendo orientar as crianças, porque tem que partir da escola essa campanha, vamos começar uma campanha de limpeza, de preservação do prédio, de entendimento por parte dos alunos que aquilo é um bem público, para que aí sim, se continuar, nós vamos ver quais são as outras causas. E instituímos essa campanha. E melhorou sensivelmente essa situação. Cada escola tinha que atingir um padrão de limpeza, tinha que atingir um padrão de conservação. Ao final do ano, era feito o balanço, sala por sala, espaço por espaço, aquilo que foi mais conservado, aquilo que foi mais depredado, de tal maneira que, para o ano seguinte, o planejamento era em cima daquilo. Porque não tem sentido terminar um recreio de uma escola, o pátio está todo sujo, cheio de papel de picolé, papel de bala. Então, que escola é essa? Que cidadão é esse que nós estamos formando? Então, eu acho que é importante esse tipo de campanha educacional, esse tipo de legislação que busca essa área, porque forma o cidadão. Outra questão importante é essa do fumo. Eu já fui fumante, eu fumei dos 14 aos 23 anos. Eu guardei o dia que eu parei de fumar. Parei de fumar no dia 1º de janeiro de 1977. Eu guardei essa data. Peguei o maço de cigarro, joguei fora, falei, não fumo mais. Quantos anos tem isso, né? 34 anos. Até hoje eu tenho vontade de fumar. Até hoje eu sonho que eu estou fumando. Olha que vício danado. Quer dizer, então, quem começa a fumar, começa às vezes por brincadeira. E quando vê, está viciado naquilo ali. E para deixar o cigarro é uma dificuldade muito grande. Então, essas campanhas têm que ser campanhas permanentes. E cada ação dessa é uma ação que merece o nosso apoio, merece elogio, merece o nosso incentivo. Portanto, vereador, Vossa Excelência está de parabéns aí com os projetos apresentados e, com certeza, serão aprovados. Obrigado, vereador Jorge Carvalho. Sim, vereador. Só mais uma pequena parte, passar a presidência de novo para o vereador Reinaldo Rodrigues. Só no tema que eu vim falando aqui das placas, né, informativos, itinerários e horários dos ônibus, uma coisa que eu parei aqui, fiquei pensando, dando uma olhada no projeto, e muitas das vezes a gente fala aqui em cobrança das leis, é cobrar também com que o executivo aplique as multas. Né? E talvez as multas, o vereador Cláudio Damião, que está sempre nesse embate com o transporte coletivo na nossa cidade, pode ter uma lógica. Né? Está aqui que o não cumprimento, né, do disposto no artigo anterior acarretará o pagamento de uma multa no valor de 50 UFIs. Perguntei ao vereador Jorge Carvalho, o vereador Isaac Demani, hoje mais ou menos está em R$ 2,80, parece a UFIR, né? Ninguém ainda precisou. Vamos botar aí R$ 3,00. Né? Se a empresa for multada, são R$ 150, né, aproximadamente. Não é isso? Vai dobrando cada recebimento. Mas quanto a empresa arrecada num dia? Pode ser até negócio para ela tomar multa. Arrecada X, mas paga uma multa que equivale a 1%, da sua arrecadação, então pode ser também que vale a pena cometer esses atos, né, porque a arrecadação é muito maior do que a cobrança. Então, a gente também tem que fazer que o Executivo faça o cumprimento, né, dessas cobranças também. Até a gente pode fazer aqui um requerimento de informação nessa casa para saber quanto que o Executivo arrecada em multas por leis não cumpridas. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Luciano. E o vereador Cláudio Damião, eu disse aqui, todos disseram, o vereador Cláudio Damião ressaltou, realmente, vereador, são todos projetos ligados à educação, nas mais diversas áreas específicas, que é onde eu acredito, na formação do cidadão. Nós temos condições de formar uma sociedade mais justa, uma sociedade mais consciente, através da educação. O professor Pierre, professor, ele
sempre bate nessa tecla também, que temos que acreditar na base para formar uma sociedade melhor. E é aqui onde eu busco que essa sociedade seja formada de uma forma muito melhor para os meus filhos, para os meus netos, para os seus filhos também, para os seus netos. E tenho certeza que a nossa cidade vai ser uma cidade muito melhor do que é hoje. Eu tenho certeza absoluta disso. Então, eu peço aos senhores vereadores apoio para esses novos importantes projetos de lei que hoje são apresentados nessa casa e o qual me honro muito de ter tido o privilégio de, numa só sessão, ter aí colocado em votação 9 projetos de leis e todos projetos importantes e de alcance social que vão aí beneficiar a sociedade de Nova Friburgo. Muito obrigado, senhor presidente. Bem, como foi aprovado o requerimento para que os projetos do vereador Isaac Demani fossem votados em bloco, em discussão única, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Devolver a presidência ao vereador Luciano Faria para que possa dar continuidade ao nosso trabalho. Obrigado, vereador Reinaldo. Parabéns, vereador Isaac Demani. Senhor presidente, por não, vereador. Questão de ordem. Acatando uma sugestão do vereador Edson Flávio com relação ao projeto que está em pauta hoje, para haver um ajuste melhor e clarificação das ideias, eu vou solicitar a retirada do projeto para que seja encaixada devida correção e ele volte, assim feita a correção, o quanto antes a plenário para a votação, após a devida avaliação pela comissão atinente ao tema. Por não, vereador. Senhor presidente, eu havia solicitado a leitura de um documento. Se não tiver mais nenhuma discussão, eu gostaria de fazer a leitura. É um reconhecimento ao trabalho da Universidade Cândido Mendes, em especial aos alunos da UCAM. Ver se é possível focalizar. Nesse momento de dificuldade do município, há uma preocupação com o resgate da imagem da cidade e a divulgação do nosso turismo. Então, eles fizeram vários cartões que vão ser distribuídos e divulgados no Rio de Janeiro, em Niterói. Nosso melhor produto é irresistível. Divulgam aqui o morango. Nosso melhor produto é o sabor, a nossa gastronomia. Nosso melhor produto vem da terra e fala da agricultura. Seu nome, não? E tantos outros. A beleza, as flores, os locais que encantam. Enfim, são vários os cartões que foram elaborados pelos alunos da UCAM. E o documento que foi entregue, certamente, a todos os gabinetes, diz o seguinte: a nossa Friburgo. Alunos da UCAM lançam no Rio e em Niterói campanha que incentiva o turismo em Friburgo. Chega ao Rio de Janeiro neste final de semana o projeto acadêmico A Nossa Friburgo, idealizado pelo curso de Comunicação Social da Universidade Cândido Mendes, campus Friburgo, com o intuito de divulgar os atrativos turísticos da cidade serrana castigada pelo temporal de 12 de janeiro. Cariocas e niteroenses irão conhecer as peças publicitárias da campanha Nosso Melhor Produto é... E aí entram os produtos. As flores, a aventura, o turismo, a gastronomia. Produzida por alunos de publicidade da UCAM, que foram transformados em cartões postais que serão distribuídos gratuitamente nos principais pontos turísticos. O projeto A Nossa Friburgo foi lançado pela Universidade Cândido Mendes de Friburgo na primeira semana de fevereiro, com o objetivo de resgatar a autoestima da população local e buscar pautas positivas que mostrem a recuperação da cidade e os bons exemplos dados pelos empresários atingidos pela tragédia de janeiro e que conseguiram se recuperar. E, o mais importante, incentivar o turismo solidário, divulgando que Nova Friburgo está em condições de receber os visitantes, mantendo em movimento este importante setor da economia local. Todos os alunos do curso de Comunicação Social da UCAM Friburgo se integram ao projeto, diretamente vinculado às disciplinas práticas dos cursos de jornalismo e publicidade. Desde fevereiro, reportagens e campanhas publicitárias com foco positivo estão sendo divulgadas em jornais locais, nos programas de rádio e televisão produzidos pelos próprios alunos e na internet. Além da campanha Nosso Melhor Produto é... Os universitários preparam VTs de agradecimento às doações e convidando as pessoas a visitarem Nova Friburgo. A campanha chega também à unidade Niterói da Universidade Cândido Mendes. Os alunos de comunicação social serão convidados a participar de um concurso para, entre aspas,
vender o turismo em Nova Friburgo. Eles irão produzir outdoor com incentivo